Glória a Deus. Amém, irmãos? Podem tomar seu assento. Vamos dar continuidade à exposição da carta aos Gálatas. Gálatas 5, 19 em diante. Eu vou passar a ler. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Amém? Na última oportunidade, nós fizemos a exposição ali, do 19 ao 21, falamos a respeito das obras da carne. Algo muito interessante, né? Que a palavra de Deus nos ensinou, né? Nós vimos ali que o argumento central, aqui no capítulo 5, tem o sentido, né, que a nossa posição em Cristo, né, não só no capítulo 5, mas em toda a carta de Gálatas, né, a nossa posição em Cristo, ela determina a nossa caminhada em Cristo. Como Paulo vai falar lá em Gálatas 3:3, né, vocês começaram no Espírito, estão tentando se aperfeiçoar pela carne, pela força dos seus braços. Então ele começa no Espírito e termina no Espírito, né? É do mesmo modo, isso não muda, não mudou, né? O decorrer do que nós estamos aprendendo, né? Nós compreendemos, né, que o ato de crer em Cristo, né, nos faz receber o seu Espírito, né? O seu Espírito Santo habitando em nós, né? E o que esse Espírito faz na vida do cristão, né? Esse Espírito, ele é o agente. É o agente que faz o quê? Ele praticamente nos impulsiona a cada um de nós a buscar o que é a santificação. E é um dos trabalhos do Espírito Santo na nossa vida. Quando nós olhamos, né, nos textos bíblicos, né, o convencer do pecado, da justiça e do juízo, é para que abandonemos as velhas práticas e seguimos a quem? A Cristo, buscando a santidade, a santificação. Nós compreendemos também, né, que se não fosse a ação desse agente, como não seriam as nossas quedas, né? Se mesmo com a ação do Espírito de Deus na nossa vida, e com a nossa responsabilidade de muitas vezes agir de comum acordo com a palavra de Deus, nós caímos, que diria se não tivéssemos a ação do Espírito de Deus na nossa vida? Como que não seriam as nossas quedas? Nós entendemos que o senso de caráter da sociedade não é padrão para nós, dentro do que o Espírito Santo traz para nós, com o seu trabalho. Mas nós sabemos também que o único espelho para nós é Cristo, é o varão perfeito. Ele deve ser o nosso espelho, né? O senso de caráter, de realidade de quem devemos buscar, deve ser Cristo. Nós vemos ali, naquela sessão que Paulo vai apresentar a carne, ela vai apresentar as suas obras e vai apresentar o seu pagamento. Nós citamos aqui todas as obras da carne novamente, né? Nós vimos ali que Paulo começa o texto falando das obras da carne, elas são conhecidas. O que nós compreendemos com isso? Não é o fato de Paulo simplesmente estar apontando o dedo para alguém falando, você faz, você pratica. Não, é que é algo tão corriqueiro nos nossos dias, que se andarmos e olharmos em qualquer esquina, nós vamos se deparar com uma obra da carne. E é isso que ele está dizendo, é isso que ele está apresentando. Ao nosso redor, para onde olharmos, nós veremos a ação da carne nas atitudes das pessoas. O que tem impulsionado as pessoas, o que tem guiado elas nesse mundo? É a ação da carne. E através disso nós conseguimos identificá-las, olhando ao nosso redor, olhando para esse mundo, né? Nós conhecemos ali, né, as obras, nós temos elas ali sendo apresentadas, né, para nós, né? Nós aprendemos a viver ali, que nós não podemos viver, né,
com relações erradas e flertando com o nosso pecado. Senão isso nos leva ao quê? À queda. E a Bíblia nos ensina o quê? Fugir da aparência do mal. Jamais tentar lutar sozinho contra a nossa carne. Não é à toa que Paulo vem frisando: andem em espírito, vivam em espírito. Porque nós sozinhos não somos capazes de vencer a carne. E isso precisa ser uma realidade, né? E quando compreendemos e entendemos, né, com essa extensa lista aqui, que não está completa, ele conclui, né, coisas semelhantes a estas, né? Não é uma lista extensa, completa, em sua totalidade. Quando nós olhamos um pouquinho lá no final de Romanos, né, que nós citamos na última mensagem, nós vemos ali que essa lista ela é complementada com inúmeros outros pecados, outras obras da carne. Então não é uma lista completa, mas é para abrir os nossos olhos e mostrar que aqueles que andam de acordo com aquela lista, com aqueles pecados, eles não têm o espírito que limita contra a carne vivendo em si. E isso precisa ser uma realidade para nós. Quando olharmos para o espelho, ter consciência que toda aquela lista e muito mais dela está dentro de mim e dentro de você, dentro da nossa carne. Como o próprio apóstolo Paulo diz lá em Romanos 7, né? O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu acabo por fazer. Isso não provém de mim, mas da natureza do pecado que há em mim. Então, toda essa lista nós podemos encontrar dentro de nós. Isso precisa ser uma realidade. Nós precisamos entender e compreender isso, porque isso é uma verdade. Nós vimos e compreendemos, né, que praticamente todas essas obras têm sido normalizadas nos dias de hoje. Quando nós olhamos, né, os heróis dessa época, né, aqueles que estão em evidência nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, aqueles que estão lá em primeiro lugar, nos mais assistidos, nos mais vistos, o que eles estão praticando? É natural. Nós vemos vídeos com sensualidade, brigas, xingamentos, bebedices, uso de drogas, virou algo corriqueiro no dia a dia. Então isso tem sido normalizado, como se fosse algo natural. Porém, a palavra de Deus nos ensina que não é pecado. E nós vimos que Paulo apresenta no final, né? O quê? O pagamento. E qual que é o pagamento de quem pratica essas obras, esses pecados? É a morte, condenação e inferno. Simples assim, não tem como fugir. Não tem outro meio. Pratica essas obras, vive nessas obras deliberadamente como se fosse algo natural, você está normalmente sendo condenado, naturalmente sendo condenado. O destino é condenação e inferno. Amém? Agora aqui entrando para falar um pouquinho a respeito do fruto do Espírito. Algo bem interessante, se nós analisarmos no texto bíblico, né? Quando ele começa falando lá mais o fruto do Espírito, singular. Obras da carne, plural. Não necessariamente nós vamos cair em todas aquelas obras, em todos aqueles pecados. Mas quando falamos do fruto do Espírito, e citamos 9 frutos, o que nos leva a crer isso? Só tem uma maneira de compreender esse texto. Através do fruto do Espírito, nós precisamos gerar todos eles nas nossas vidas. Não há possibilidade de um cristão não buscar somente um e esquecer de outro. Não há como um cristão somente amar e não ter bondade, não ser benigno, não viver em paz, não ter autocontrole. Não existe essa possibilidade. O apóstolo Paulo nos ensina aqui. Nós precisamos e devemos buscar todos esses frutos. Porque eles se completam como um só nas nossas vidas. Olhando, né, para todos os pecados que nós citamos, as obras da carne, nós entendemos que aqui nós temos a capacidade dada pelo Espírito Santo, mediante o Evangelho de Cristo, para nos desviar desse caminho errado, para não se perder nesse caminho, né? E seguir o caminho do quê? Do Espírito.
Nós vemos que quando Paulo vai falar aqui a respeito do fruto do Espírito, nós temos um contraste com o quê? Com as obras da carne. É o fruto do Espírito e as obras da carne. É algo que é completamente contrário um ao outro. Aqui nós vemos que Paulo também demonstra que o fruto ele é oposto ao legalismo judaizante. Se nós vemos lá no verso 18, nós voltamos um pouquinho, o que ele vai dizer lá? Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Então, o fruto do Espírito ele é totalmente oposto ao legalismo que os judaizantes estavam querendo implementar nas igrejas da Galácia. Um automaticamente exclui o outro. Porque o ato, na verdade, de acharmos, de que conseguimos alcançar o favor de Deus por si próprio, pela nossa força, não somente nos condena, porque não alcançaremos nada, mas gera em nós um orgulho religioso, de acharmos que conseguimos fazer sozinho. Isso para nós é impossível. Também aqui ele vem advertir que somente a obra do Espírito colocaria o quê? Um fim nas muitas hostilidades entre aqueles irmãos. E isso vem para os nossos dias também. Nós não vimos lá no verso 15, que o apóstolo Paulo vai dizer o que no verso 15, a respeito daqueles irmãos. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Até nós citamos, na última mensagem, que muito possivelmente o apóstolo Paulo colocou naquela lista de obras enorme 8 pecados ligados à relação entre homens, por conta da situação que vivia naquela igreja, de algo que ele já havia citado nas cartas. E para nós, dentro desse contexto, nós somos membros diferentes, com pensamentos diferentes, de um corpo onde o cabeça é Cristo. E como que isso apresenta para a gente? Somos diferentes, pensamos diferentes, e precisamos amar o nosso irmão e fazer o bem para o nosso irmão, não o contrário. Enquanto as obras da carne indicam o resultado do esforço humano para alcançar algo, o fruto é resultado natural do que? Da ação de Deus na vida do cristão. Se nós vemos assim essa ilustração do fruto do Espírito, ela lembra bem o que Jesus fala ali, sobre, lá em João 15, sobre a videira verdadeira, O ramos, ele tem que produzir fruto, correto? Mas ele produz fruto estando fora da videira? Jamais. Por quê? Porque Cristo, ele é o centro. Cristo é a centralidade total. Para que seja gerado esses frutos, precisa estar enxertado em Cristo. Só vai frutificar aquele que estiver em Cristo, e por causa de Cristo, com a ação do Espírito Santo. E ele continua dizendo lá em João 15, porque sem mim nada podeis fazer. O texto aqui nos mostra que o fruto ele é resultado de uma união viva com Cristo. Totalmente viva com Cristo. Um grande exemplo que nós podemos pegar, uma máquina, ou até mesmo o homem observando a lei, com as suas ações, com a sua força, com o seu trabalho, ele é capaz de produzir obras, mas jamais frutos. E nós sabemos que essas obras, elas são mortas para a salvação. Se nós lemos lá em Hebreus 6:1, nós vemos isso. Essas obras, elas são mortas para a salvação. Elas não nos levam a alcançar a salvação. E o caráter do cristão, ela resulta do quê? Da ação do Espírito internamente. De dentro para fora. Jamais externamente, que é uma das lutas que nós vimos do apóstolo aqui, Os judaizantes queriam fazer o quê? Essa transformação interna e eternamente, com o quê? Com uma ação externa. Garantindo que a lei fosse cumprida. Mas não é algo externo, é de dentro para fora que ele é gerado. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Ele gera de dentro para fora para trazer uma transformação verdadeira. A evidência do Espírito na vida do crente, em oposição às obras da carne, o conduz a perseverar nas virtudes
que nos leva a identificar com Cristo. Então, se não for dessa maneira, não é a ação do Espírito Santo. Nós vamos ver a definição dos frutos, falar um pouco a respeito das suas categorias, que podemos dividir praticamente em duas categorias. E nós vamos ver um pouquinho dessas virtudes, né, das definições, do que é o oposto a elas, e das distorções que muitas vezes nós imaginamos que seria o fruto do Espírito. Nós podemos dividi-las praticamente assim, relacionadas com o nosso próximo, né? Quando nós falamos de amor, alegria, paz. E quando nós chegamos no ponto de uma relação com nós mesmos, nós vamos falar de fidelidade, de fé, né? Mansidão e domínio próprio. Quando nós falamos de amor, amor é algo bem interessante que muitas vezes dentro do Evangelho, quando ele é mal pregado, ele é mal entendido. A palavra ágape, aqui ela fala de um cuidado fraterno, respeito, proteção, uma disposição para fazer o bem a outra pessoa, independente se há algo em troca ou não. Diferente do eros, ou do filo ou filéu, que nós vemos dentro das literaturas, dos conceitos grego-romano, que são citados, né? O amor ágape, ele é o amor que não exige nada em troca. É um amor incondicional. É um amor que ama, independente se é amado em troca. O que nós vemos na palavra de Deus, né? Nós fomos amados, mesmo sendo inimigos de Deus. Esse é o amor que é gerado pelo fruto do Espírito. Não tem como ser outro. Dentro desse amor que nós conhecemos bíblicos, né? Bíblico, quando nós fomos lá nas citações de Paulo em Coríntios, que ele vai falar a respeito do amor, né? Ele coloca lá que mesmo se nós fôssemos capazes de fazer coisas inimagináveis, usando uma hiperbole lá, falando até a respeito de língua de anjos, mesmo se nós fizéssemos, se nós não tivéssemos amor, de nada valeria. O quão maravilhoso é esse amor. E é esse amor que o fruto traz para nós. O oposto desse amor nós podemos ver como abuso, desafeição, indiferença, inimizade, ódio, aversão. Aqui nós já conseguimos identificar praticamente os frutos gerados pelo Espírito, eles em contrapartida são totalmente opostos às obras que a carne gera. Nós vemos aqui, inimizade, ódio, são obras que nós citamos como obras da carne. É totalmente o inverso. Algumas contradições que muitas vezes são ensinadas, e principalmente quando nós falamos a respeito da salvação, né, em Deus, da justificação, do Deus justo, do Deus que vai cumprir e vai punir com a sua ira. Que muitos diminuem os atributos de Deus para que o atributo do amor se sobressaia e que esse amor alcance a todos, sem distinção, e que todos sejam salvos. Aí não seria o nosso Deus. Todos os seus atributos, a sua justiça, o seu amor, a sua ira, estão todas igualadas e aplicadas da maneira correta na vida do homem. Não há distinção e não há diferença. Dentro dessa distorção, né, nós podemos ver aquele amor que nós vemos muitas vezes com a base de troca. Eu só amo aquele que me ama. Então eu estou retribuindo aquilo que eu estou recebendo. Mas nós falamos no princípio o quê? Que Deus nos amou quando ainda éramos inimigos dele. Não foi ao contrário. Não precisamos fazer algo para alcançar esse amor. Esse amor nos alcançou antes. Precisamos aprender isso. Após ele vai falar a respeito de alegria. Alegria, meus irmãos, ela tem muito mais a ver com Deus. Porque é um deleite interno. É algo que vem de dentro, que nos proporciona uma satisfação com o bem alheio.
não somente com o bem alheio. Nós se alegramos diariamente, independente da situação e das circunstâncias. Porque se formos olhar ao nosso redor, para situações que por tudo que passamos, nem sempre conseguiríamos ter uma alegria verdadeira. Mas essa alegria que vem baseada pelo Espírito, esse fruto que é gerado em nós, ele nasce de dentro para fora, e ele tem uma ligação totalmente com Deus. Porque se não fosse assim, dificilmente ficaríamos felizes em todas as situações. O oposto de alegria, né? Tristeza, desesperança, angústia, aflição, desgosto, amargura. E vai uma lista extensa para tudo isso, né? Quando nós falamos a respeito da alegria, né? Muitas vezes as pessoas distorcem a alegria, olhando para ela de uma maneira errada. Nós falamos que tem algo muito mais a ver com Deus. Quantos de nós não passamos por isso, né? Sentimos uma certa alegria, achamos que estamos cheios do Espírito Santo, que estamos sendo contagiados pela alegria que é um fruto do Espírito, mas a nossa alegria simplesmente ela está focada naquilo que estamos recebendo de Deus. Na bênção, não no abençoador. E o mundo tem sido assim, porque muitas vezes, quando eu não recebo, eu não me alegro. Isso é uma realidade. Então nós temos essa alegria, mas isso aqui é algo externo. Quando eu simplesmente fico feliz, me alegro, me regozijo com aquilo que eu estou recebendo, e não com o autor da bênção, se torna algo externo, não vem de dentro. Isso se dissipa, se desfaz e se acaba muito facilmente. Não é um fruto que nós estamos vivendo. É algo momentâneo, é algo que não dura. Agora nós vamos falar de paz. Paz é algo bem interessante, porque paz para nós deveria ser um descanso em Deus. Isso é uma definição bem direta do que deveria ser paz. Se nós olharmos a paz que excede todo o entendimento que a palavra de Deus nos ensina. É uma paz que excede todo o entendimento, por quê? Porque independente da circunstância, usando um dito popular, o circo pode estar pegando fogo, você vai estar em plena paz e confiança em Deus. Harmonia, conciliação, unidade com os outros, estado total de tranquilidade. Uma das definições de paz, para a minha e para a sua vida. O que é essa paz para mim, né? É isso. Agora o oposto de paz, guerra, conflito, combate. Dentro da paz que excede todo o entendimento, né? Você viver em aflição, angústia e ansiedade. Que é algo que tira a paz de qualquer ser humano? Aflição, angústia, ansiedade. Isso destrói a paz de qualquer um. Quando se é uma paz externa, uma paz que não vem através do fruto. Quando não é a paz que deveria exceder o seu entendimento e você compreender além daquilo que você está passando. Assim que deveríamos viver essa paz. Muitas vezes as pessoas confundem essa paz com desinteresse, apatia, indiferença, aparência de não se abalar por nada, porém, simplesmente ela não se importa com a situação. Quantas vezes não deparamos com pessoas que agem dessa maneira? Aparentemente, as pessoas estão ali como se não se abalasse com nada. Você olha o indivíduo e fala, nossa, que paz, eu queria ter essa paz. Mas na realidade é simplesmente uma indiferença. Ele não se importa com nada que está acontecendo ao redor dele. Ele é indiferente para isso, ele é apático. Não faz diferença na vida dele a situação. Isso é completamente contraditório à paz verdadeira. Então precisamos identificar essas coisas, para não acharmos que estão vivendo uma paz de Cristo, como fruto que recebemos pelo Espírito, mas vivendo uma paz relativa externamente. Que na realidade,
Ao primeiro momento de problema, ela some, ela desaparece. E nós se desesperamos. Isso não é paz que vem de Deus. Longanimidade ou paciência, né, em algumas traduções. Paciência, ela está ligada mais aqui na persistência, né, para suportar situações e pessoas. É algo que se prolonga, é extenso, ela não deve ter fim. O paciente, ele espera. O que a Bíblia fala? Esperei com paciência no Senhor. Ela se estende. Todos aqui conhecem o relógio de Deus? O momento que Ele vai agir? O momento que Ele vai abençoar? Que Ele vai auxiliar? Que Ele vai chegar ao socorro? Por isso que essa paciência, essa longanimidade precisa ser extensa. Ela não pode ter fim. Porque eu não conheço o momento do meu socorro. Somente Deus sabe. E como que eu vivo com essa paciência? Como que eu sou longânimo, né, nessas situações, né? Isso aqui é perseverar. A capacidade de resistir a provações. Quer conhecer uma pessoa paciente? Ela está passando por provação. Ela está sofrendo. Mas ela está firme. Ela está resistindo e ela não desiste. Ela se mantém firme e se mantém em pé. Isso é a paciência que vem através do fruto do Espírito. E é isso que nós precisamos viver, né? O oposto disso, né? Impaciência, incapaz de sofrer sem se desesperar. Quer ver uma pessoa assim? Muitas vezes achando que é paciente. O primeiro pisão no calo, se desespera. O primeiro problema, se desespera. Perde totalmente o conceito daquilo que a Bíblia ensina. Ressentimento, resistir a situações, né? O oposto. O ressentido, ele também não tem paciência. Para chegar nesse ponto, é porque ele não suportou as provações. E ele se ressente, ele sente, ele fraqueja, ele cai. Por quê? Porque não é um fruto proveniente do Senhor. Quando nós olhamos diante, né, da paciência, da longanimidade, dentro da distorção que muitas pessoas acreditam que estão vivendo esse fruto, né? Nós vemos pessoas que são cínicas, né? O cinismo, né, dentro disso você entende que são pessoas que simplesmente não estão nem aí. Tem uma situação que precisa esperar, que o momento certo vai acontecer. E a pessoa está ali, tranquila. Porém, não é que ela seja paciente, mas ela não está nem um pouco preocupada com aquilo. Aquilo não tem importância para ela. E quando andamos e vivemos desse jeito, não temos uma paciência que provém de Deus. Nós vivemos o quê? Uma mentira. Benignidade. A pessoa benigna, ela tem integridade, honestidade no trato com os outros. Ela tem uma bondade moral. Benignidade está ligada em fazer o bem. Estender a mão, auxiliar, ajudar. Nós podemos fazer uma distinção a respeito do próximo que a gente vai, próximo fruto que a gente vai falar, que é bondade, né, como sendo a essência, né? A Bíblia fala que somente Deus é bom, né? Então nós temos a essência, né, do que é bom. E a ação do que é bom é fazer o bem. Auxiliar, estender a mão, se preocupar com as pessoas, né? Então são pessoas íntegras, honestas, com o trato diário com todas as pessoas. Tratando as pessoas de maneira cortês, com educação, cuidando, auxiliando, estendendo a mão, ajudando, dia após dia. Tem uma bondade moral dentro das suas ações. Diferente do oposto que nós vemos, né? Dentro da pessoa, quando ela precisa fazer o bem, precisa ser benigna, né? Ela é uma pessoa egoísta, arrogante. É uma pessoa que é praticamente, ela tem desconsideração pelos outros. Ela vive somente para si. Porque ela não divide nada. Tudo é dela, só para ela, tudo é por ela.
Ela só pensa em si mesma. Isso se trata de uma pessoa que não é benigna, que não gosta de fazer o bem, de agir, né, contra as pessoas. Dentro do que as pessoas distorcem, né, de ser benigno. Quantos de nós já não vimos as pessoas fazendo as coisas emburradas? Meio que por obrigação. Se eu vou fazer o bem, eu preciso fazer. O que a Bíblia fala? Que tudo o que você fizer, faça como se fosse para o Senhor. Eu preciso fazer o bem para as pessoas, mas eu faço de maneira obrigada, emburrado. Isso é uma controvérsia dentro da palavra de Deus. Isso praticamente é uma distorção do que é ser benigno. Fazer o mínimo necessário. Muitas vezes eu vejo a necessidade, eu sei do que precisa, mas eu não supro. Porque eu não tenho? Não, porque eu não quero. Eu quero fazer o mínimo. Isso não é ser benigno, isso não é fazer o bem, não é estender a mão às pessoas, ajudar. Ou simplesmente fazer por necessidade de aprovação. Quantos não passamos por isso, né? Fazer o bem, estender a mão, auxiliar por necessidade de aprovação. Você vê muito disso hoje nas redes sociais. As pessoas auxiliando, fazendo doações. Existem muitos memes, né, brincando a respeito. As pessoas fazendo doações, tirando selfie para apresentar, para pôr nas redes. Porque eu preciso de aprovação. Isso não é ser benigno. Eu estou querendo inflar o meu ego. Isso é uma falha do caráter. Não é ser benigno. Ajudar, se preocupando em ter a aprovação, porque eu preciso que as pessoas vejam o que eu estou fazendo. Isso não condiz com as Escrituras. É muito mais fácil, muitas vezes, fazermos por trás dos panos, sem ninguém ver. Aí, diante do sentimento que teremos com essa ação, nós saberemos se realmente nós estamos praticando a benignidade ou simplesmente estamos distorcendo, levando para o nosso orgulho, com a necessidade de ser aprovado por uma sociedade que para nós é totalmente decaída, que não é padrão de caráter para nós. Isso não é fazer o bem. Isso é uma distorção do que a benignidade representa para nós, né? Bondade. Bondade praticamente está dentro da essência do ser de Deus, né? Só Deus é bom, né? O próprio Cristo fala isso, né? O que é ser bondoso? O que é ter bondade? O que é agir com bondade, né? O impulso por fazer o bem e acudir os outros. Integridade ou retidão de coração. É você agir para o bem do próximo, sem se preocupar com nada. Simplesmente porque você ama fazer, simplesmente porque você está no seu ser de fazer, de auxiliar, de ajudar. Precisa estar dentro da nossa essência, precisa estar dentro do nosso cerne. O centro do Evangelho está em fazer o bem, as pessoas estarem em ser uma pessoa boa também. Claro que a nossa natureza pecaminosa muitas vezes nos faz errar e pecar. Mas a palavra de Deus nos ensina o que aqui em Gálatas, que nós precisamos buscar esses frutos. E jamais desistir de buscar. Maldade, aspereza, comportamentos grosseiros, pessoas que não se importam um com outros, são ressentidos, que vivem olhando somente para si. Praticam deliberadamente a maldade para o seu próximo. Totalmente oposto, totalmente o contrário. Vira as costas para as pessoas, não auxilia, independente das situações, independente se ela possa estender a mão ou não. Diferente de muitas vezes que nós passamos situações que queremos ajudar, mas não podemos. Não quer dizer que a bondade não está em nós. Mas quando podemos fazer e omitimos, a palavra de Deus fala isso. Isso é pecado. Se você pode ajudar, se você pode auxiliar,
Se você pode estender a mão, fazer o bem, você não faz, você está pecando. Muitas distorções feitas a respeito de bondade, as pessoas agir para receber algo em troca. Isso é praticamente o que acontece no mundo nos dias de hoje, né? Eu sou bom com quem me favorece em algo. Eu só serei bom com aquele que me retribui alguma coisa. Ou simplesmente pela fragilidade, né, de deixar de fazer algo importante ou a necessidade por medo de desaprovação. Isso praticamente é o oposto. As pessoas ali, muitas vezes ela pensa que vai fazer algo, mas ela acha que não é o total apropriado, que poderia ser melhor, e ela tem medo da desaprovação. Isso não é bondade. Se está dentro do que você consegue fazer, se você tem essa vontade dentro do seu coração, e há uma necessidade a ser suprida, faça. Se eu me preocupo, fico fragilizado, pensando que aquilo poderia ser melhor, aquilo poderia ser de outra maneira, e acabo não fazendo. Aonde está a bondade em mim? Não está. Fidelidade. Fidelidade ou fé. Em algumas traduções está falando a respeito de fé, né? Fé e fidelidade. Nós temos aqui o caráter de alguém confiável. Uma pessoa que ela é totalmente constante no seu sentimento. A fé traz isso para a gente. Mas quando nós olhamos a respeito disso aqui, nós não estamos falando esse fruto não é a fé salvadora. A fé salvadora, ela está imputada na nossa raiz já, na nossa conversão. A fé salvadora já está imputada na nossa raiz. Essa fé tem muito mais a ver com a nossa confiança plena e a nossa lealdade aos princípios, à verdade, à palavra de Deus. É a fé de você simplesmente olhar e falar, não, eu creio. Deus promete, Deus cumpre, Deus faz. Por quê? Porque Ele é o Deus da verdade. Ele é o Deus que cumpre. A Bíblia me garante isso. É essa fé, é esse fruto, essa fé que precisa ser imputada em nós. A fé salvadora já está enraizada em nós. Aquele que já foi alcançado. Agora essa fé de confiabilidade, de certeza, de total confiança, ela vem através do fruto do Espírito. O oposto, né, nós vemos a infidelidade, inconstância, o oportunismo, né? Oportunismo. Eu preciso receber algo em troca. Muitas vezes nós cremos e confiamos verdadeiramente quando recebemos. E o conceito de fé que a Bíblia ensina, ela é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas que nós cremos. Então, pela fé eu não preciso ver, eu preciso acreditar e confiar. E muitas vezes nós só cremos quando recebemos. Só acreditamos quando nos chega a nossa mão. Isso não é uma fé verdadeira. Isso é o oposto da fé. Nós vemos isso também como distorção. Crer sem confiar. Seria possível eu crer em Deus sem confiar em Deus? Nós estamos falando dessa fé, desse fruto. O crer e confiar. Crer sem confiar não existe. Isso é uma distorção. Mesmo diante de verdades. Continuamos rígidos e não mudamos. Isso é uma distorção da fé. Eu digo crer, acreditar, mas eu não confio. Como que eu consigo viver dessa maneira? Que fé que está sendo aplicada a mim? Que tipo de cristão que eu sou? Acreditando e não confiando. Ambos têm que andar juntos e não separados. Mansidão
Mansidão é algo bem interessante, que nós vemos a mansidão como pacificador, cortês, gentil, humilde. A Bíblia nos ensina que isso é qualidade de uma pessoa, né? Se nós formos ver o Senhor Jesus Cristo, né? Isso é uma qualidade e jamais uma fraqueza. Algo que é muito confundido, né? Ela é uma virtude e não uma fraqueza. Nós vemos, né, que o Senhor Jesus, ele é conhecido, né, por ser manso e humilde de coração. E dentro do oposto, né, dessa mansidão, nós temos o iracundo, né, o irado. Nós temos o explosivo, o famoso pavio curto. Aquele que explode facilmente, que ataca as pessoas, que paga tudo com a mesma moeda, que não suporta nada, que não leva desaforo para casa. Totalmente o oposto. Mas, irmãos, dentro de algumas distorções que nós vemos no mundo de hoje, eu já ouvi muitas vezes pessoas falando: ah, Jesus não era manso. Jesus entrou no templo, chutou as barracas dos cambistas lá, que estava fazendo na casa de Deus lá, de feira. Irmãos, a gente não pode confundir. Mansidão, pessoa mansa, não quer dizer que ela não vá lutar pelos princípios da verdade. A pessoa mansa, muitas vezes a pessoa acha que a pessoa tem essa mansidão, muitas vezes porque ela é apático. Ela não age, né, contra as mentiras, contra aquilo que ela precisa, né, agir e mostrar e apresentar a verdade, muitas vezes por medo, por fraqueza emocional. Eu não sou manso quando diante das distorções das verdades eu fico quieto e não faço nada. Jesus jamais agiu dessa maneira. Toda vez que Cristo se via diante do erro, da hipocrisia, dos ataques à fé, às verdades de Deus Pai, ele agia. Ele não se calava. Nós cremos na palavra de Deus, que ela é a verdade, e ela diz que Cristo é manso. Mas ele jamais se calou diante das situações erradas. Nós não podemos confundir isso. A pessoa mansa, sim, ela apazigua. Ela vai abafar as discussões inúteis. Ela vai apaziguar. Ela vai auxiliar na relação das pessoas. Porém, diante daquilo que é errado, ela vai agir. E ela vai lutar contra a verdade. Ela jamais vai se calar. E nós precisamos agir dessa maneira, né? Uma frase interessante que eu vi um pastor dizendo, falava a respeito que a mansidão é uma virtude de controlar o leão. A portinha está ali, fechada. Ai de você que abrir. Cristo era manso, mas também era conhecido como leão da tribo de Judá. Quando precisava agir e lutar contra aquilo que era puro e verdadeiro e santo, ele abria a portinha e o leão ia para cima. E é como nós devemos agir. Domínio próprio. Algo bem interessante, eu costumo olhar para essa lista. A gente sempre vai encabeçar o amor como o principal, não tem como, porque o amor é a base de tudo. O amor é a base de tudo. O ágape, que a Bíblia nos ensina, é a base de tudo. Se você não ama, você não vive em paz, você não tem alegria, você não é bom, você não pratica o bem. Isso é uma realidade. E dentro desse contexto, nós vamos lá para o último item da lista, que é o domínio próprio. É algo que nos dias de hoje é muito difícil, né? Em vários pontos e aspectos da nossa vida. Isso é o que a gente precisa avaliar, né? A pessoa que tem domínio próprio, ela tem emoções disciplinadas, ela tem autocontrole, é domínio de si, para não se entregar ao erro. Nós citamos uma lista extensa de pecados, né, nas obras da carne. E a pessoa que tem um domínio próprio, ela se domina e se controla para não cair naquelas obras. E ela vai saber separar prazeres imediatos de recompensas permanentes. O
que que é isso? Quando nós olhamos para os prazeres imediatos desse mundo, nem sempre vai ser algo ilícito. Existem coisas lícitas, boas, agradáveis, que o Senhor deixou para que nós possamos usufruir nesse mundo. Passeios familiares, comunhões com os irmãos, com amigos, inúmeras coisas. Mas a pessoa que tem esse domínio próprio, ela aprende a separar esses prazeres imediatos das recompensas permanentes, eternas. Daquilo que realmente é necessário. Ele tem disciplina, né? A disciplina de se apegar naquilo que é essencial. Eu se apego naquilo que é essencial. Ao invés de se apegar cegamente àquilo que simplesmente é bom. Pode ser lícito como ilícito. Mas a pessoa que se domina, ela consegue se apegar naquilo que realmente é essencial, é puro, é verdadeiro, né? O oposto, impulsividade. Ceder às nossas inclinações de imediato. Isso é totalmente o oposto daquele que tem o domínio próprio, que se domina. Ele não é capaz de priorizar o que realmente importa. Ele age de impulso, o primeiro desejo que aparece. Aquele que tem o domínio próprio, ele raciocina, ele pensa e olha para aquilo que realmente importa e realmente é essencial. Um grande exemplo é como organizar as coisas boas e lícitas dadas por Deus, como eu citei antes. E como organizar isso? De uma maneira coerente e que eu ainda continue priorizando a busca do reino de Deus em primeiro lugar. Essa pessoa tem domínio sobre si. Essa pessoa tem autocontrole. Ela vai usufruir? Vai. Mas o reino de Deus ainda estará em primeiro lugar. Nada mais correto, porque foi Deus que proporcionou todas essas coisas lícitas e maravilhosas para usufruirmos. Mas o primeiro lugar, nós precisamos controlar e deixar Deus em primeiro lugar. Buscando o seu reino em primeiro lugar. As pessoas distorcem isso muitas vezes. Eu tenho domínio. Eu tenho autocontrole. Eu faço com a força da minha vontade. Eu consigo, eu alcanço. Sem ação do Espírito, a gente jamais consegue. Isso nada mais é que uma pessoa orgulhosa, achando que através da força dos braços dela, ela consegue alcançar aquilo que só Deus pode proporcionar. Dentro da nossa natureza pecaminosa, sem o auxílio do Espírito, gerando esse fruto na nossa vida, nós somos tendenciosos a buscar tão somente aquilo que é ruim. As obras da carne, que a gente citou anteriormente. Jamais aquilo que é bom. Então essa pessoa, ela acha que a disciplina vem de si mesma e que ela alcança sozinha e que ela faz sozinha. Se engana quando pensa dessa maneira. Se engana. Paulo termina, dizendo essa lista a respeito. Contra essas coisas não há lei. Olha que interessante, Contra essas coisas não há lei. Podemos fazer um contraste aqui que ele está escrevendo uma carta aos Gálatas, onde os judaizantes estavam querendo aplicar praticamente toda a lei mosaica para que eles seguissem, para serem justificados, para alcançar o favor de Deus. E Paulo apresenta a lista do fruto do Espírito. E no final ele já diz, contra essas coisas não há lei. Então nós podemos ligar totalmente a lei mosaica. Porque dentro do fruto do Espírito, ela não quebra nada. Dentro do contexto que nós conhecemos do caráter que é apresentado pela sociedade, o fruto do Espírito, ele é muito mais elevado. Ele é muito mais puro, muito mais perfeito. Não há como mensurar o quão perfeito ele é. E ele deixa claro aqui que contra o fruto não existe nenhuma oposição. Nada que vá contra ele. Por que nada vai contra ele? Porque ele é gerado totalmente e tão somente a partir
da ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Não é algo que vem do homem, mas é algo que vem de Deus. Então não existe oposição a isso. É uma verdade aplicada à minha e à sua vida. Quando andamos da maneira correta e fazemos o que é correto. Mas existem muitos erros ainda que são que as pessoas confundem, causa muita confusão nos dias de hoje a respeito desse fruto, né? O erro muito comum é confundir a obra do Espírito Santo com esses frutos, né, com virtudes naturais. Se nós olharmos para o mundo, irmãos, não é normal, nós vemos pessoas que não são convertidas, que não são cristãs, que muitas vezes têm boas ações, que praticam o bem, que aparentemente são alegres, são felizes, que são disciplinadas, têm autocontrole, que não perdem a cabeça fácil. Quantos de nós não vemos pessoas assim, falam assim, ó, a pessoa é quase perfeita, para ser perfeito só falta Cristo. Então, falta tudo. Isso é uma realidade, né? Falta tudo. Mas nós vemos isso, são virtudes naturais. E essa virtude natural é proveniente do quê? Da onde que vem, né, essas virtudes naturais? Nós temos algo dentro da teologia que chama graça comum. A chuva, ela cai e ela molha a plantação tanto do crente como do ímpio. O sol, ele brilha sobre as cabeças tanto do crente como do ímpio. Existem pessoas que muitas vezes têm esse tipo de virtudes. Claro que nós não podemos confundir, nós estamos falando para não fazer a confusão desse fruto com essas virtudes. São virtudes? São. Vem dessa graça comum manifestar, que Deus manifesta a sua bondade, né, com toda a sua criação. Vem. Porém, nós não podemos confundi-las. As pessoas são, sim, muitas vezes boas, praticam bem, são alegres, fazem de tudo para viver em paz, não praticam mal. Porém, elas não são cristãs. Isso não é um fruto do Espírito evidente na vida dessa pessoa. Outro ponto é fazer a confusão dos frutos com os dons. A Bíblia ela é bem clara que até aquele que não foi regenerado pode ter acesso aos dons. Muitos ouvirão naquele último dia, Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei, expeli demônios. Apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade, eu não vos conheço. Dons. Mas em nenhum momento, eu tenho plena certeza, e a Escritura garante, que sem fruto, ninguém chegará ao reino de Deus. Nós citamos João 15. O que acontece com o ramo? Que não gera fruto? Cortado e lançado ao fogo. Então não podemos fazer essa confusão. Um terceiro ponto também, há quem pense, né? Eu citei isso no começo. Há quem pense, quem acredite, que esses frutos citados, né? Não são para todos. Alguns vão alcançar, outros não. O que nós falamos no início? Que a palavra fruto, ela não está no singular à toa. Eu preciso gerar todos esses citados aqui. A base principal do amor já precisa garantir o resto. Isso é uma realidade. Não dá para fugir disso. Então não existe que uma pessoa vai amar, mas não vai ter paz, não vai viver em paz. Vai viver em paz, mas não vai fazer o bem. Ou eu vou alcançar 3 ou 4 e está bom para mim. Isso não é condizente com as Escrituras. Se muitas vezes não estamos alcançando a plenitude de viver esses frutos, o erro está em nós. Ou nós podemos estar entristecendo o Espírito Santo com nossas atitudes, ou nós podemos estar apagando o Espírito. Citações de Efésios e Colossenses. Então o erro está em nós. Porque a busca precisa ser nossa, individual, a cada dia, de persistir, de buscar, de não desistir. Isso complementa toda a vida cristã. E sem a formação desse Cristo na minha, desse fruto na minha e na sua vida,
nós jamais seremos um cristão genuíno e completo. Isso é a realidade. É isso que a palavra nos ensina. E precisamos buscar isso. No verso 24, nós vemos ali que Paulo vai falar a respeito, né? Crucificaram a carne, né? 24 diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Nós vemos ali que o verbo ele está no passado, então é uma ação que já foi realizada. Um cristão de verdade não vai estar crucificando a sua carne, ela já foi crucificada com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Apóstolo Paulo, grande exemplo, citando o exemplo dele. Então aqui, já foi crucificada, já foi realizada. Então, ou sendo, né, para estar em Cristo, necessita haver mudança. 2 Coríntios 5,17 vai falar o quê? Da nova criatura. Precisa haver mudança. Conversão tem que haver mudança. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Tem que haver mudança. Isso está ligado com a ação do Espírito de Deus. Caminhar com o Espírito, viver pelo Espírito. E Paulo aqui vai concluir com duas exortações. Verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se vivemos no Espírito, tem a ver com a nossa salvação, viver no Espírito. Quando nós somos vivificados pelo Espírito, quando somos alcançados por Deus. Uma vez salvo, nós precisamos continuar andando em Espírito. Isso aí é a nossa santificação, sendo guiados pela influência do Espírito, pela ação do Evangelho na minha e na sua vida. Então Paulo chama atenção aqui. Espera aí. Você vive? Então anda. Tem que ser feito as duas ações, as duas atitudes precisam existir na vida do cristão. Já, né, que na nossa conversão nós crucificamos na carne, né, de uma vez por todas, nós precisamos iniciar uma vida tão somente com união total em Cristo, vivendo e andando pelo seu Espírito. E no verso 26, Paulo vai falar: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Paulo está dizendo aqui: apresentei obras da carne, não andem na carne. Existem dois caminhos a serem seguidos. Dois caminhos. Não há possibilidade de trilhar os dois. Ou é um, ou é outro. Dois caminhos. Que são totalmente opostos. Totalmente opostos. Se eu andar pela carne, eu estou agradando aos homens. O apóstolo Paulo chama a atenção lá em Gálatas 1:10, né? Eu devo agradar a Deus ou aos homens? Se eu preciso agradar a Deus, é a palavra, é o Evangelho, é a verdade. Somente andando em Espírito, nós vamos conseguir alcançar a verdade e vamos conseguir fazer a vontade de Deus. E não agradar aos homens, cumprindo a vontade da carne. Onde não brilha a glória de Cristo, dominam as obras do pecado, as obras da carne. Quero vencer o pecado? Preciso vencer o pecado? O que eu preciso fazer? Confessar, se arrepender, crer em Cristo e ser guiado pelo Espírito. E a principal verdade que eu tomo aqui de todo esse texto, que nós precisamos aprender e usar dia após dia, como gerar o fruto do Espírito na nossa vida? Retidão, obediência à palavra e uma vida de união com Cristo. Lembra da videira? Sem mim, nada podeis fazer. Amém? Vamos ficar de pé? Queria chamar os irmãos do louvor para se preparar já.
Irmãos, a vida da busca pelo fruto do Espírito, por andar em retidão, em verdade, através das Escrituras não é fácil, mas ela precisa ser feita, ela precisa ser cumprida. Essa carreira a gente não pode parar na metade, no meio do caminho. A gente tem que correr até o final, sem desistir. É difícil? É. As situações, as adversidades muitas vezes vão nos atrapalhar, vão tentar nos derrubar. Mas se faz necessário que continuemos e prosseguimos até buscar a nossa santidade e alcançarmos a estatura do varão perfeito. Amém? Vamos orar mais uma vez e vamos agradecer o Senhor. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Te louvamos porque sabemos que o Senhor nos trouxe aqui para nos ensinar, nos exortar, Pai, através da sua palavra. Sabemos que temos muito a aprender, Senhor, e muitas vezes somos fracos, falhos e deixamos de buscar, Senhor. Nós sabemos que se não gerarmos frutos, jamais seremos conhecidos, reconhecidos como verdadeiros cristãos, Senhor. Então pedimos ao Senhor que através do seu Santo Espírito nos auxilie a cada dia, Pai. Nos mostre a direção, Senhor. Nos chame a atenção quando for necessário para que possamos voltar para o caminho correto. Porque muitas vezes se desviamos sim. E a nossa conduta muitas vezes tem sido reprovável diante de Ti, Senhor, e diante da sociedade. E não podemos andar assim, Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ilumina com o seu Espírito. Nos auxilia a cada dia da nossa caminhada. Nós sabemos que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. O Senhor garantiu isso para a gente. Pai, nos ajuda através da nossa fé, para que possamos, Senhor, ter consciência e crer verdadeiramente que essas verdades são para a nossa vida e elas vão nos auxiliar a prosseguir na caminhada até o final. Em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos. Amém.